Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Saudações a todos neste 2026 que começou bem, né? Graças a Deus, pelo menos para mim. E neste ano, né, começaremos com temas mais aprofundados, novos temas mais específicos para os nossos vídeos. E hoje trago o tema sobre a reforma tributária e as implicações no setor imobiliário. Está aberto aqui, eu estou atrás aqui do nosso vídeo está o meu notebook, no qual eu vou detalhar para vocês aí, pessoa física, pessoa jurídica, o que será a reforma tributária, né? Como que o Brasil vai se adaptar a isso. Eu sou a doutora Marina, advogada, especialista em direito do consumidor e direito imobiliário. E além da advocacia, também estarei com um projeto imobiliário esse ano, com uma empresa digital de serviços imobiliários, que mais para frente falarei com vocês e farei o marketing aí para que vocês também possam apreciar os nossos serviços, ok? Então, o vídeo de hoje, né? Em primeiro lugar, feliz 2026 para todos os que já me seguem e sejam muito bem-vindos, né, os novos seguidores e as novas pessoas aí que vêm caindo de paraquedas nesse vídeo, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre a reforma geral, depois vou para a pessoa física e pessoa jurídica, tá? Quais são os impostos, né, que poderão incidir aí, que já incidem, né, e os que irão incidir também, principalmente na questão de locação, né? Sim, terá um imposto sobre locação, tá bom, pessoal? Atuo também no direito internacional, então após o carnaval, na semana após o carnaval, começarei também com vídeos em língua estrangeira, em inglês, espanhol e italiano. Aqui no canal serão publicados aí 2 vídeos na semana. Na terça-feira, os vídeos normais do direito brasileiro em português. E na quinta-feira, os vídeos em língua estrangeira falando sobre tanto o direito brasileiro quanto o direito internacional de outros países, legislações de outros países, se impacta no Brasil ou não. Tá bom? Então vamos começar. Reforma tributária no direito imobiliário e no setor imobiliário no geral, afetando advogados da área imobiliária, corretores, administradores imobiliários e também as imobiliárias, locadores e proprietários. Ela irá mudar, né? Irá passar por uma fase de adaptação, tributando aluguéis a partir de 2026, ou seja, começará a partir desse ano, focando em quem tem mais de 3 imóveis alugados e receita anual acima de 240 mil. Muita gente está pensando que esses impostos, essa reforma tributária pode atingir a todos os proprietários e todos os inquilinos, né? Mas provavelmente não vai afetar. Isso depende muito do tanto de imóveis alugados que você tem e do tanto de receita bruta, né, que você fatura aí durante os 12 meses do ano, tá? Ou tem que ser, provavelmente será nesses parâmetros. Você tem que ter mais de 3 imóveis alugados, tá? E com esses mais de 3 imóveis alugados, todos os aluguéis devem somar no mínimo 240 mil reais anuais para que você seja tributado por essa reforma. E qual será o imposto que irá incidir? Será o IVA, tá? Que é o IVA dual, que vai juntar o IBS e o CBS, né? E também pode substituir outros impostos, né? Como o PIS e o COFINS, tá? Então, muita gente está preocupada, né? Até mesmo vários advogados da área imobiliária, como eu, né? Outros advogados tributaristas também estão preocupados, porque não é só a questão do IVA, né? Além dessas pessoas terem que pagar o IVA, a gente sabe de um imposto aí, né? Decidi pegar esse tema por causa do IPTU, né? O IPTU também é um imposto que a gente tem que pagar,
no início do ano, né? Então é justamente agora em janeiro que começa o IPTU, inclusive para quem quer pagar à vista, né? A regra é o dia 20 de janeiro como último dia para pagar à vista com desconto, tá? Agora as outras pessoas, né, que querem parcelar, aí depende de negociações com a prefeitura do seu município, tá? Introduz, né, o IVA dual com alíquota efetiva reduzida em 70% para locações residenciais. Essa redução é de 8,4%, mas plena, e 28% para comerciais. Ou seja, a alíquota é de 8,4% em locações residenciais para o IVA e de 28% para locações comerciais pelo IVA também, tá? Segundo o governo federal, se fala em alíquota reduzida em 70%. A questão também desse grupo específico que pode ser atingido pela reforma tributária, né? Muitas vezes tem muitas pessoas desconfiadas também, né? Será que vai ser só esse grupo específico? Ou será que pode atingir outros grupos, né? Essa é a maior dúvida, porque estamos num período de adaptação. Então, vai exigir um planejamento para o novo sistema de créditos e alíquotas com 7 anos de transição. A transição vai até 2033, tá? E o maior grupo que será afetado, né, que é o maior grupo que está preocupado com essa situação, que são pessoas físicas com muitos imóveis em empresas, exigindo planejamento para isso. Em relação aos tipos de imóveis, né? Falam 3 imóveis alugados, né? No mínimo 3 imóveis alugados e receita bruta de 240 mil anuais. Ah, mas tem que ser 3 residenciais, 3 comerciais? Isso não vai importar. Pelo que eu entendi, isso não vai importar. Eu não sou tributarista, mas eu sou da área imobiliária. Então, pelo que eu entendi nesses casos, eu acho que o tipo de imóvel não vai importar. Pode ser 2 residenciais e 2 comerciais, pode ser 4 residenciais, pode ser 4 comerciais. Então, desde que seja mais de 3 imóveis, tá? E esses mais de 3 imóveis locados geram a receita de aluguéis, tá? Todos os aluguéis recebidos durante os 12 meses de 240 mil reais mensais ou mais, tá bom? Então, a partir de 240 mil, tendo 3 imóveis ou mais, você será tributado, tá bom? Mas, por enquanto, será uma fase de adaptação até a implantação total, né, que será provavelmente em 2033. Principais mudanças para a pessoa física nesses casos, né, quando o proprietário é uma pessoa física e não uma empresa, uma pessoa jurídica. Os novos contribuintes, né, pessoa física com 3 imóveis ou mais e renda anual com os aluguéis, né, de 240 mil mensais, né, no caso 240, errei aqui, 240 mil anuais, né, seria mais ou menos 24 mil por mês, tá, de aluguel, né, você juntando todos os aluguéis que você recebe, dê aí no mínimo aí 24 mil reais por mês, né, vamos colocar 10 meses aí, né, se for colocar em 12 meses, seria mais ou menos uns 20 mil por mês, tá? A alíquota, como o governo fala, é uma alíquota reduzida, mas eu não vejo tanto como reduzida, porque quanto mais imposto, né, mais prejudica o povo, mas dizem que a alíquota é reduzida. Como eu não sou da área tributária, eu não sei dizer se isso é reduzido ou não. Isso depende muito de cada pessoa. Para umas pessoas pode ser um dinheiro de pinga, quanto para outras pessoas pode ser muito, tá? Então depende muito de indivíduo para indivíduo.
E locações residenciais é a alíquota de 8,4% e comerciais é a alíquota cheia de 28%. No imposto de renda de pessoa física, a tributação pelo imposto de renda continua, mas com a possibilidade de créditos gerados pelo IBS e CBS, que na soma daria o IVA, tá? O IVA é o Imposto de Valor Agregado. Acho que tem muita gente aí que trabalha com comércio, né, comerciantes, né, ou empresas que mexem com comércio e serviços, que com certeza conhecem esse imposto, né? Toda vez que nós compramos algo de determinadas empresas, lojas, enfim, comércios ou serviços, na nota fiscal vem descontado o IVA. O IVA é justamente esse imposto, tá? O imposto sobre valor agregado. É um imposto que se trata do direito do consumidor, em relação a direito do consumidor. Se vocês quiserem aí mais informações sobre imposto, né, quem não é pessoa jurídica, né, quem é pessoa física e quer saber mais, como é um imposto de consumo, eu posso trazer aqui para vocês e pesquisar e falar tudo certinho sobre do que se trata o IVA, né, e que agora vai atingir pessoas físicas no caso de locação de imóveis, tá bom? A obrigatoriedade será a partir de 2026 apenas testes, tá? Declaração e testes. O imposto efetivo começa em anos seguintes com implementação total até 2033. Como falei anteriormente, é uma fase de adaptação até 2033, tá? Agora, principais mudanças para a pessoa jurídica. Substituição de tributos, como eu falei, né? Vai ser o IVA vai substituir outros tributos, vai juntar esses outros tributos, né? Que é o PIS, o COFINS, o ISS e o ICMS. E serão substituídos por IBS e CBS. Juntando, somando, né? Vamos fazer uma continha, né? PIS mais COFINS mais ISS mais ICMS, tá? Aí embaixo fica substituição por IBS mais CBS. O IBS mais o CBS forma o IVA, tá bom? Que é esse novo imposto implementado. Acho que é por causa disso que o governo federal diz que provavelmente será reduzido, serão vários impostos reduzidos num só. Agora vamos ver, né, como é que vai ser isso. Afinal, o Brasil, infelizmente, é um país muito instável economicamente ainda, tá? E a gente sabe muito bem disso. Os créditos. Empresas poderão tomar crédito sobre insumos, limpeza, manutenção e etc, tá? Por exemplo, quem mora em condomínio, né? Ou em corporações imobiliárias, né, em prédios, enfim, condomínios em geral, né? Pode ser condomínio de casas ou condomínio de prédios. Geralmente nós pagamos esse condomínio, né? Então, tem os serviços, né? Limpeza, manutenção em piscinas, limpeza de ar comum, né? Muitas vezes estoura um cano, tem que chamar o encanador, né? Ou acontece um curto em alguma fiação, tem que chamar o eletricista, né? E assim, quando são no caso de construtoras ou incorporadoras, eles poderão tomar créditos, né? Sobre esses pequenos serviços, tá bom? Porque o ISS e o ICMS, né, são impostos sobre serviço. Então, juntando, vai juntar, né, formando o IVA, e com isso pode ser mais reduzido, né, a questão pode ser mais reduzida, e assim pode ter maior proveito econômico, né, sobre esses pequenos serviços, né. Para quem trabalha na área, né, talvez não seja tão pequeno assim, tá? A vantagem para a pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode se tornar mais vantajosa, especialmente no lucro presumido devido a esse sistema de créditos,
né, de junção de impostos em um só. Então, por exemplo, se um corretor, um administrador quiser abrir uma empresa no setor imobiliário, né, ao invés de ele atuar como pessoa física, é melhor atuar como pessoa jurídica, como empresa, né? Corretores que muitas vezes atuam autonomamente, né, preferem, seria melhor, né, com esse novo sistema tributário no setor imobiliário, que consiga, ao invés de colocar o F de físico, né, colocar o J, né, que tem a inscrição do Cresce, colocar o F ao invés do F, né, pessoa física, colocar o J, né, e um administrador imobiliário, né, um administrador de empresas formado que prefere abrir uma empresa de administração imobiliária, né, ao invés de ele atuar pela própria pessoa física dele, abrir um CNPJ, tá bom? Agora para os dois, tá? É o IVA dual, sistema de IVA, né? IBS mais CBS substitui os impostos sobre consumo. É um imposto sobre o IVA, né? O IVA, como eu falei anteriormente, é um imposto sobre consumo, né? Relativo a direito do consumidor. E, assim, o que coloca ali é em relação ao consumo imobiliário, tá? É o consumo imobiliário. Quando você compra um apartamento, uma casa, você está consumindo, né? Quando você loca uma casa, no caso do inquilino, você está consumindo aquela casa, tá? Apesar de que contratos, dependendo do contrato imobiliário, não é regido pelo CDC, tá? Mas a maioria principalmente no caso de compra e venda de imóveis, tá? Compra e venda de imóveis, né? Seja apartamento, seja incorporação, seja casa, sim, envolve o CDC, tá? Porque se der problema, a responsabilidade pode ser da construtora ou da incorporadora, tá bom? Planejamento. É fundamental buscar orientação para entender os impactos e planejar a migração para o novo sistema, otimizando o uso de créditos e escolhas como pessoa jurídica ou pessoa física. Eu ainda tenho minhas dúvidas em relação se esse novo sistema tributário vai vingar, porque a gente sabe não é só questões econômicas, né, ou sociais, né, que dependem disso, né? A gente também tem a questão política do nosso país, né? Um presidente implantou isso, né? Um congresso implantou isso, né? E mais para frente, quem vai ser o nosso presidente? Quem vai ser os nossos deputados, os nossos senadores? Então, assim, eu acho assim, 2026 a 2033, muito, assim, um período de adaptação assim muito grande, onde muita água vai rolar debaixo da ponte e muita coisa acredito que muita coisa vai mudar na questão política. Então eu não sei ainda se isso pode vingar, né? Se isso pode causar uma crise econômica, se isso pode causar uma crise imobiliária, uma crise social, tá? E segundo, né, a justificativa disso, né, a justificativa final do governo é que a reforma foca em quem tem grande volume de imóveis alugados, né? Então eles estão querendo tributar pessoas, o que está me parecendo é uma máscara, né? De querer tributar grandes fortunas. Imposto sobre grandes fortunas mascarado aí de IVA, de junção de impostos, né? É isso que eu tô vendo, assim. Mas talvez pode ser que eu esteja errada, que isso possa dar certo, mas a gente tem que ver também a questão política e social, e não só econômica e tributária, tá? Oferecendo redução para residenciais, introduzindo sistema de créditos e débitos para todos, exigindo um planejamento fiscal mais robusto para proprietários e investidores. Sim, porque tem aqueles que compram para morar e aqueles que compram para investir, tá?
para ter uma renda passiva maior. Então, assim, a nossa situação imobiliária de hoje está razoavelmente boa, mas eu não sei se esse novo sistema tributário pode favorecer aí essa questão, tá? Porque o que eu tô vendo em relação ao grupo que eles querem tributar, né, são grupos que têm muitos imóveis alugados, né? Isso não é muita gente, mas a minha impressão é que estão querendo taxar grandes fortunas, tá bom, pessoal? Esse foi o nosso primeiro vídeo de 2026, tá? Mais uma vez eu falo, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quis pegar aí um tema assim que tá todo mundo preocupado, eu vou ter que pagar mais imposto, vou ter que... que eu vou ter que fazer, né? Eu sou proprietário, eu sou inquilino, como que eu vou ter que fazer isso, tá? Caso queiram mais informações, eu sugiro também, além de um advogado, procurar um contador, tá bom? Que eles são especialistas nessa área de imposto, tá? Nessa área de tributária e tudo mais. E essa fica a minha impressão, né? Eles estão querendo pegar um grupo muito específico que tem muitos e muitos imóveis e lucram muito, né? Eles estão querendo pegar aqueles que lucram com esses imóveis, tá? Já tem tanta gente que luta aí para ter uma renda passiva melhor através do setor imobiliário, mas o governo está querendo pegar isso também, taxar essas fortunas, tá bom, pessoal? Esse vídeo vai estar no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Threads, tá bom? Sigam, né? Sigam-me nas redes sociais. Meu Instagram é @marinakdv, tudo minúsculo, K de letra K, tá? Marina K de Caroline ADV. Também temos nosso TikTok, é @marinakdv, o Threads também é a mesma coisa, tá? E compartilhem muito esse vídeo, viu? Porque é muito importante, são informações muito importantes, tá? Sobre essa reforma tributária, como que vai impactar aí o setor imobiliário, tá bom? Que é um setor importantíssimo para rodar a economia do nosso país, tá bom, pessoal? E se inscrevam no canal também, tem muita coisa legal, muitas informações aí, atualidades jurídicas. Caso vocês queiram que eu traga sobre o IVA, né, sobre propriamente o que é o IVA, para quem não conhece, acho que a maioria dos que conhecem é pessoa jurídica. Agora, quem é pessoa física, não tem empresa aberta, acho que vai querer saber, porque muitas vezes sai lá na nota, né, na nota quando a gente tem o comprovante, sai a nota lá, o IVA, e muita gente não sabe do que se trata o IVA, né, que é um imposto aí relativo a consumo, tá bom? Semana que vem tem mais, e a novidade é que na semana após o carnaval estarei fazendo aí vídeos, né, 2 vezes na semana, na terça-feira vídeos normais, tá? Em português, sobre direito brasileiro e atualidades. E na quinta-feira, vídeos em língua estrangeira, tá bom? Falando sobre direito brasileiro e direito internacional, tá? Um beijo para vocês. Até semana que vem. E, bom, feliz 2026 aí para todos. Um abraço. Até mais.